Olá, meus irmãos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, para buscarmos a orientação do Mestre, para seguirmos em paz pela nossa caminhada na Terra. Hoje, como sempre fazemos, vamos ler uma passagem relacionada hoje com o nosso tema. Nosso tema hoje, o trabalho na vinha do Senhor, que tem a ver com a parábola de Jesus que vamos ler, a parábola dos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram juntos da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro, 1 dinheiro cada um. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém, ele, respondendo a um deles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, queridos irmãos, mais uma vez, que a paz do Mestre esteja com cada um e que a luz do Senhor nos ajude nesta reflexão conjunta, né, para que possamos adentrar mais profundamente os ensinamentos de Jesus. E o nosso tema, como eu falei já, é o trabalho na vinha do Senhor. A misericórdia divina, de acordo com a lei de amor e da justiça, nos trata com bastante semelhança aos trabalhadores da parábola que lemos. Desta forma, a misericórdia divina, através dessas leis de amor, da justiça, oferece a possibilidade de pagarmos as nossas dívidas contraídas ao longo de nossas existências, todo tipo de dívidas morais, materiais, nos oferece a possibilidade de pagarmos essas dívidas através do trabalho. Esta é a aplicação da lei do amor.
Podemos quitar as nossas dívidas morais e espirituais, não apenas, como é mais comum, através de experiências difíceis, de provações complicadas, de sofrimento e de dor. Nós podemos também, de acordo com a misericórdia divina e de acordo com suas leis, em especial a lei do amor, pagarmos essas dívidas com trabalho. Desta forma, nosso Pai nos oferece inúmeras maneiras de servirmos a favor do bem e do amor. E desta forma, utilizarmos-nos da lei do amor para quitar as nossas dívidas morais. São inúmeras as maneiras que ele nos oferece. Mas, normalmente, é mais comum nós tratarmos daquelas oportunidades que temos de ajudar o nosso próximo. Esse é um trabalho que a lei do amor aceita, né, no lugar da nossa dor e sofrimento gerado por nossas escolhas erradas em outras épocas. E, meus irmãos, uma coisa que não nos vai faltar neste mundo em que vivemos são irmãos necessitando de auxílio, desse trabalho em nome de Jesus, desse trabalho em nome de Deus, de auxiliar, de praticar a caridade, de estender a mão. Temos todos os momentos nessa vida encontrado com irmãos que foram enganados pelo mal, pela maldade humana, irmãos doentes do corpo e do espírito, irmãos perdidos, sem saber o caminho que deve seguir nessa encarnação para buscar a sua evolução, a sua alegria, a sua felicidade. Tantos irmãos carentes de todos os aspectos, material e moral e espiritual. Portanto, nenhum de nós, em sã consciência, pode argumentar que nós não auxiliamos o próximo porque não encontramos um próximo que precisa de ajuda. Nós sabemos que o que mais tem neste mundo são necessitados, inclusive nós, né? Portanto, esta é uma prova da lei do amor. As oportunidades de praticarmos o amor e, com esta prática, evitarmos reparar nossos erros e escolhas equivocadas de outras épocas com sofrimento e com dor. Todos nós, dentro de nossas possibilidades, podemos servir a causa do Cristo, a causa do amor. Todos nós, cada um dentro das suas condições, pode estender a mão a alguém que precisa. Todos, sem exceção, porque são infinitas as formas de auxiliar. Infinitas as formas de auxiliar. E também é totalmente, extremamente comum desfilar aos nossos olhos perante nós a dor e o sofrimento alheio. E como nós também estamos nesse time de sofredores, cada um dentro das suas necessidades, evidentemente, podemos avaliar o quanto é importante encontrar alguém em nosso caminho que se disponha a fazer o bem para nós, que se disponha a se utilizar da lei do amor e auxiliar, servir, trabalhar na vinha do Senhor. Então, nesta época em que nós estamos vivendo com inúmeros problemas,
todos estão sentindo na pele inúmeros problemas, é uma ótima oportunidade que nós temos para refletirmos sobre esta parábola dos trabalhadores da última hora. Ela está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Nesta parábola que acabamos de ler no início, o mestre se utiliza de um exemplo, né? Usando-se a vinha. A vinha, na verdade, para quem não está acostumado a esse termo, a vinha é uma lavoura de uva. Né? Uma lavoura de uva. Então ele compara o reino de Deus àquela história dos trabalhadores que são chamados para trabalhar nesta lavoura de uva, nesta vinha. E partimos então desse ponto, meus irmãos, para a nossa reflexão, do seguinte aspecto. Nós já sabemos que o reino de Deus, ele é construído dentro de cada um de nós. O reino de Deus, nós sabemos que não é um local físico, não é um local, mesmo no plano espiritual, sabemos que tem planos mais evoluídos, infinitamente mais evoluídos, mas mesmo assim, o reino de Deus, verdadeiramente falando, ele se encontra no espírito humano, ele se encontra em nosso coração. É um estado de espírito, é uma postura espiritual do espírito elevado. Quando o espírito alcança a angelitude, ele construiu dentro de si mesmo o verdadeiro reino de Deus, o reino de amor puro, o reino de caridade. Este é o verdadeiro reino de Deus. Ele é no espírito. E o mundo de provas e expiações em que vivemos, onde ainda o mal predomina, é um reflexo do que somos hoje. O mundo material, o planeta em que vivemos, não pode ainda ser considerado o verdadeiro e puro reino de Deus, porque ele é formado por aquilo que está dentro de nós. Por aquilo que está dentro de nós. E infelizmente, ainda dentro dos espíritos que habitam o mundo de provas e expiações, predomina o mal. O mal que está nos espíritos, encarnados e desencarnados, reflete-se no mundo, caracteriza o mundo. Ele só é um mundo de provas e expiações porque os espíritos que aqui vivem são espíritos para viverem em um mundo de provas e expiações. As nossas emanações energéticas vibracionais constroem este mundo de provas e expiações. Portanto, a reflexão que eu trago hoje, que eu proponho hoje, é a simbologia da vinha como um campo de trabalho espiritual. Espiritual. No nosso espírito. Porque quando os espíritos que residem neste mundo estiverem num outro patamar de evolução, o mundo não será mais um mundo de provas e expiações. Sabemos disso. O mundo será um mundo de regeneração, já um degrau acima. E ele é um mundo de regeneração, porque os espíritos que aqui estão também subiram um degrau em sua evolução. Portanto, utilizando-se da parábola, a vinha, a lavoura de uva, é nesta lavoura de uva que nós vamos trabalhar. Nós seremos os agricultores. Nós estamos sendo chamados para trabalhar na vinha do nosso espírito. É lá dentro de nós que construiremos o reino de Deus, cuidando bem da vinha do Senhor. Cuidando bem, como bons lavradores, bons agricultores. Portanto, somos nós que deveremos zelar, né? Como dizem no meio rural, eu sou um profissional do meio rural, né? Devemos zelar da lavoura, devemos combater as suas pragas. As suas pragas.
as ervas daninhas, os insetos que causam prejuízo, as pedras, os espinhos, a falta de água. Mas nesta lavoura, nesta vinha do Senhor, essas pragas que eu estou falando, elas estão apenas representando outras pragas verdadeiras. Na verdade, na vinha do Senhor, que é o nosso espírito, as pragas são o orgulho e todas as suas consequências, o egoísmo, a vaidade, a soberba. As pragas são constituídas pela maledicência, pela omissão na prática do amor, a ociosidade frente ao trabalho espiritual a ser realizado. Na vinha do Senhor, que é o nosso espírito, ou na lavoura de uva que o nosso espírito está representando na parábola, as pragas a serem combatidas pelo bom agricultor são os defeitos do espírito. São os defeitos do espírito. A falta de respeito pelo próximo. Meu Deus. Nós estamos às portas do mundo de regeneração. Estamos em plena transição planetária. Século XXI. E o desrespeito pelo próximo caminha pelas ruas. Está em todo lugar. Não se respeitando os direitos do próximo. Não se respeitando as condições que ele vive, os seus pensamentos. Não considerando o próximo como um ser igual a si mesmo, que tem direito de ter suas opiniões, suas posições, direito a uma qualidade de vida adequada e digna. Então, meus irmãos, é a falta de piedade, de fraternidade, de solidariedade, tudo isso são as pragas que estão infestando a vinha do Senhor, o espírito humano. E o espírito humano, como bom agricultor, deve combatê-las. Então, quando a parábola se refere a um convite para trabalhar na vinha do Senhor, é o convite para cada um de nós aceitarmos esse trabalho de eliminar de nosso espírito a praga do orgulho, do egoísmo, da intolerância, da violência, da falta de paciência, do desrespeito, da falta de solidariedade, de fraternidade. Este convite do Senhor está válido, está atualizado, ele é perfeito para o momento em que vivemos. Jesus está nos convidando a todo momento a combatermos a nossa falta de caridade. Resumindo, é isto. Falta de caridade. Porque cada vez que nós exteriorizamos uma virtude, cada vez que colocamos em prática uma virtude em relação ao próximo, em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, cada vez que nós fazemos isso, estamos praticando a caridade. Ou, dentro da nossa reflexão, estamos trabalhando da forma correta na vinha do Senhor, na lavoura de uva do Senhor, que é o nosso espírito. Que é o nosso espírito. Todos estamos sendo convidados. O trabalho na vinha do Senhor, na verdade, ele representa o projeto de Jesus para a humanidade. O projeto de amor de Jesus para a humanidade, que reflete a vontade do Pai. É um trabalho que nós devemos fazer em nosso íntimo. A gente vê, isso especialmente falando para aqueles que
que estudam e que convivem com a ciência do espírito, nós vemos tantos irmãos querendo mudar o mundo. E a forma mais concreta, mais permanente de mudança para melhor no mundo é mudando o nosso íntimo. O mundo é um reflexo de seus moradores, dos espíritos que aqui estão. Hoje, a vinha do Senhor aqui neste planeta é uma lavoura cheia de pragas, porque o mundo é cheio do orgulho, da maldade e todos esses defeitos que nós falamos. Então, quando nós trabalharmos o nosso íntimo, ou seja, quando nós colocarmos a mão na massa, pegarmos do cabo da enxada do trabalho moral e cuidarmos da lavoura do Senhor, que é o nosso espírito, o mundo vai se transformar. Quando o homem alcançar um novo patamar de amor ao próximo, este amor que vai estar em seu espírito vai se refletir no mundo em que vivemos. Vai se refletir no mundo em que vivemos. E o mundo será um mundo melhor. Então o trabalho que nós devemos fazer é viver bem as nossas provas, as nossas expiações, porque elas vão consolidar em nós as conquistas que dia a dia nós vamos lutando para ter em termos morais, em termos de virtudes. É vivendo bem essas provas, essas expiações, nunca nos esquecendo de estender a mão para o nosso próximo, porque isso redime as nossas dívidas. É que o mundo vai se transformando. Viver sem revolta, sem inveja, sem egoísmo. É isso que vai mudar o mundo. O trabalho na vinha do Senhor é a nossa reforma íntima. Esta reforma que vai nos tornar espíritos mais caridosos, mais tolerantes, mais benignos. Reforma íntima. Um processo consciente de trabalho espiritual para melhor. Um processo consciente de combate aos defeitos do espírito. Então a reforma íntima é o trabalho na vinha do Senhor. O bem viver as suas provas e expiações, aproveitando as lições para se melhorar, é trabalhar na vinha do Senhor. Trabalhar na vinha do Senhor é amar mais. Amar mais o próximo. A cada dia demonstrarmos com atitudes, com comportamento, com postura, que estamos amando mais o nosso próximo, que estamos respeitando mais o nosso próximo, que nos dispomos cada vez mais a estender a mão a quem precisa. Isto é trabalhar na vinha do Senhor. É amparar, sustentar, auxiliar, dentro das condições que cada um tem. Um aspecto muito interessante na parábola que nós estamos refletindo, dos trabalhadores da última hora, é o respeito pelo livre-arbítrio. Olha que fantástico. O Senhor nos convida para o trabalho, mas Ele não nos obriga a trabalharmos. Ele deixa-nos o mérito das boas escolhas, também as responsabilidades das escolhas. Também as responsabilidades. Então, esse é um aspecto que nós devemos refletir bastante sobre ele, para que nós compreendamos cada vez mais a importância do livre-arbítrio. A importância do livre-arbítrio no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento espiritual.
na compreensão de Deus e de suas leis. Deus, o Mestre Jesus, nos convida para o trabalho, mas não nos obriga a ele. Temos que escolher aceitá-lo. Escolhermos, com o nosso livre-arbítrio, trabalhar para o bem, para o amor. E nós estamos sendo chamados, nas últimas encarnações, nas últimas gerações do mundo de provas e expiações, a verdadeira última hora. Queridos irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. O convite está sendo feito todos os dias a cada um de nós. São as oportunidades de auxiliarmos, as oportunidades de demonstrarmos o amor para o nosso próximo. E a misericórdia de Deus garante a cada um de nós o mesmo salário daqueles que foram chamados em outras épocas, de acordo com os ensinamentos de Jesus. O trabalho é diferente, o trabalho possui e se apresenta com contornos atualizados, adequados a quem começa a trabalhar na última hora? Sim. Mas receberemos o mesmo salário. Qual é esse salário? Esse salário é nós ficarmos aqui no novo mundo de regeneração. Usufruirmos de um mundo com menos sofrimento, com menos dor, com mais amor ao próximo, com mais solidariedade, com mais fraternidade, desde que façamos a nossa parte, desde que sejamos bons trabalhadores. Sim, fomos chamados na última hora, na verdade fomos chamados antes, mas somos teimosos e só aceitamos o trabalho na última hora, nas últimas gerações desse mundo. Mas a misericórdia de Deus nos diz, mesmo assim, mesmo vocês tendo recusado vir à minha vinha, antes, em outras horas, em outras épocas, eu que pagarei o mesmo salário daquele que aceitou. E você poderá usufruir desse salário, ou seja, vamos usufruir de um novo mundo de regeneração. Um mundo infinitamente melhor do que esse. Melhor do que esse. Mas temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, o trabalho, ele exige decisão, exige disciplina. Decisão e disciplina para que nós implementemos em nós as mudanças que necessitamos. A limpeza espiritual que necessitamos, retirando de nosso espírito as ervas daninhas do orgulho, as pedras do egoísmo, os espinhos da maldade. Precisa de decisão, precisa de disciplina. O trabalho, ele exige vigilância e comprometimento. Por quê? Para que a gente não ceda às más influências, às más tendências. Sim. Estamos lá na vinha do Senhor, olhando para o outro lado da cerca, o pessoal à toa. E vem aquela vontade de também não trabalhar. Então nós precisamos de vigilância a essas tentações que querem nos tirar do trabalho na vinha do Senhor, isto é, do trabalho espiritual, de purificação, de reforma íntima, de evolução. Mas o trabalho exige também bom ânimo, força, entusiasmo, para que possamos suportar as mudanças necessárias.
mas você não está falando que as mudanças são para o bem? Sim, mas somos espíritos antigos, acostumados às tendências negativas, às atitudes equivocadas. E o ser humano sempre estranha quando se muda a sua vida, mesmo que ela seja para melhor. Então nós precisamos ter bom ânimo para não desistirmos do esforço que temos que fazer, porque trabalhar exige esforço. Trabalhar na vinha do Senhor exige esforço. O orgulho no espírito humano é pior que a tiririca nas lavouras. Não é uma praga que sai facilmente do espírito. Portanto, queridos irmãos, o trabalho na vinha do Senhor, o trabalho no nosso próprio espírito, exige fé. Sabem por que fé? Porque a fé traz consigo a perseverança. E olhem, meus irmãos, no trabalho na vinha do Senhor, talvez aqui o que mais precisamos é perseverança. Os dias vão passando, os meses, os anos, e muitos vão ficando pelo caminho, porque não tiveram perseverança de se manter firmes no trabalho que Jesus convidou para ir para a sua vinha, ou seja, voltar os olhos para dentro de nós mesmos, para o nosso espírito. Reconhecer as pragas que está lá dentro do nosso espírito e arrancá-las. Cultivando bem a vinha. Fé e perseverança. Eu trouxe uma frase de Martins Peralva na obra Estudando a Mediunidade. Ele fala assim, que a perseverança é fruto da fé. A perseverança é fruto da fé. Sejamos perseverantes, meus irmãos, firmes no trabalho na vinha do Senhor. Vamos passar o curtíssimo tempo de uma encarnação focados em cuidar bem da vinha do Senhor, ou seja, cuidar bem de nosso espírito. Ou ainda, em outras palavras, dar ao nosso espírito tudo que é bom. Amor, humildade, tolerância, fraternidade. Isso faz bem para o espírito. É uma coisa lógica e óbvia. Do mal não sai felicidade. Ninguém vai ser feliz se mantendo no orgulho, no egoísmo, na maldade, na maledicência, na intolerância, no desrespeito ao próximo. Não tem como sair felicidade, alegria, bem-estar, paz de espírito destes sentimentos. A paz de espírito, a alegria, a felicidade só pode nascer de algo bom. E algo bom nasce do amor. Nasce do amor. E de todos os seus aspectos. Portanto, para sermos bons trabalhadores na vinha do Senhor, nós não devemos adiar a caridade, se nós podemos realizá-la hoje. Não vamos, meus irmãos, deixar a caridade para amanhã. Pratiquemos a caridade hoje e considerem caridade no seu sentido mais amplo. A cada virtude que você exercitar, você estará praticando a caridade. Não é só a caridade material, mas é o perdão, a tolerância, a compreensão, a ternura pelo próximo, a oração. É o estender a mão materialmente, espiritualmente, moralmente, psicologicamente. Não deixe para amanhã a caridade que você pode fazer hoje. Para sermos bons trabalhadores na vinha do Senhor,
Nós não podemos nos entregar ao desânimo, à preguiça, atendendo à má vontade, não. Não. Não devemos ter preguiça de fazer o bem. Não devemos ter preguiça e desânimo de amar ao próximo. Para sermos bons trabalhadores, não devemos ficar procurando justificativas para coisas injustificáveis. Alegarmos que não temos tempo, que estamos impossibilitados de fazer o bem. Todos podem fazer o bem dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, dentro da sua realidade. Mas precisa ter boa vontade, perseverança. Não pode se entregar à preguiça, à ociosidade. Não podemos deixar de cooperar com o nosso próximo na sua caminhada. Todos nós carregamos o fardo de nossos defeitos. Todos nós carregamos o fardo de nossos defeitos morais, das nossas provas e expiações que nós mesmos criamos essa necessidade. Quando fazemos valer o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Portanto, não podemos deixar de cooperar com aquele que caminha ao nosso lado. Não podemos priorizar o que não é prioritário, né? Não devemos priorizar a diversão no lugar do trabalho. Mas aqui nós estamos falando do trabalho do espírito. E quantos fazem isso? Quantos demonstram não estar cientes do dever a ser cumprido nesse mundo, do trabalho que ele pediu para fazer quando veio para a matéria. Este é o trabalho, meus irmãos, na vinha do Senhor. Para concluirmos a nossa reflexão, todos nesse mundo são trabalhadores, muitos. Todos que estão neste mundo estão diante da vinha do Senhor, ou seja, diante das necessidades do seu espírito. Mas nem todos são bons trabalhadores. Nem todos são bons trabalhadores. E eu gostaria de terminar a nossa reflexão de hoje lendo uma frase de André Luiz, dita e escrita através da mediunidade de Chico Xavier numa obra chamada Missionários da Luz. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja a seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Queridos irmãos, convido, no final dessa reflexão, que juntos, imbuídos do desejo de aceitar o trabalho na vinha do Senhor, aceitar o trabalho de nos transformarmos em espíritos melhores. Convido a todos para pedir ao Senhor da vinha o auxílio que necessitamos. Mestre Jesus, somos trabalhadores que durante muito e muito tempo recusou o teu convite para trabalhar na tua vinha. Mas agora, na última hora, cá estamos diante de ti, rogando pelo seu auxílio. Fortaleça-nos
Ampara-nos neste momento de trabalho. Fortaleça a nossa vontade, as nossas decisões. Mostre-nos o trabalho a ser feito. Fortaleça os nossos braços, para que possamos, Senhor, extirpar da tua vinha toda a praga do orgulho, do egoísmo e da maldade, das trevas, da ignorância. Confiantes, Mestre Jesus, no teu socorro e no teu auxílio, é que nós aqui estamos a pedir. Envolva a cada um de nós com tua sabedoria e tua luz, pois assim cumpriremos, executaremos a contento o trabalho que deseja de nós. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Em breve certamente, estaremos presencialmente juntos para nos abraçarmos. Um grande abraço, fiquem com Deus.